Olá pessoal, nós vamos fazer uma aula de resolução de exercícios do conteúdo que foi trabalhado até agora, para que você possa revisar esses conteúdos, para que você possa ter aí uma noção dos diferentes tipos de exercícios que nós podemos ter com relações às reações orgânicas, tá certo? Só lembrando que até agora nós trabalhamos 3 mecanismos de reações orgânicas, que foram as reações de substituição em alcanos, substituição em aromáticos e a reaçãozinha de eliminação. E também prestarmos atenção, né, com relação àquilo que o vestibular às vezes pode nos colocar em diferentes tipos de exercício, né? Então, separei aqui para vocês alguns exercícios, né? E o primeiro exercício, ele fala assim: identifique o número de produtos monoclorados obtidos pela substituição de qualquer átomo de hidrogênio em 2,4-dimetilpentano por um átomo de cloro. Então vamos pensar assim, ó. As primeiras observações que você vai fazer no exercício é o seguinte. Primeiro, substituição. Substituição do quê? De um átomo de hidrogênio por um átomo de cloro. No mecanismo de reação que é chamado de monocloração, ou seja, uma reaçãozinha de halogenação. Então, como é que nós vamos montar esse exercício? A minha primeira sugestão é você montar a estrutura dessa molécula para você verificar o que vai ocorrer nessa reaçãozinha de substituição. Como eu mostrei para vocês lá no começo das aulas de química orgânica, a primeira coisa que você vai fazer quando construir a molécula é dividir essa palavra que representa o nome, né, em diferentes pontos, porque cada pedacinho representa uma parte da estrutura desta molécula. Então, se eu dividir aqui, nesta posição, primeiramente, né, a letrinha O ao final, que é o sufixo da função, indica que esse composto é um hidrocarboneto. Na sequência, se eu dividir nesta outra posição, eu fico aqui com a palavrinha AN, que no caso de compostos orgânicos significa que entre os átomos de carbono há apenas ligações do tipo simples. E aí ficamos também aqui com a palavrinha pente, que significa o número de carbonos na cadeia principal deste composto. Portanto, nós temos 5 átomos de carbono. Se eu dividir a palavrinha aqui nesta posição, né, que aparece em vermelho agora para você, metil é o nome da ramificação representada por CH3. E di significa que estão presentes duas ramificações do tipo CH3, do tipo metil, e elas estão localizadas, como indicado aqui, né, através da posição das ramificações, nos carbonos 2 e no carbono 4, tá certo? Então vamos lá. Para montarmos essa molécula, começamos aqui, ó, pelo número de carbonos da cadeia principal. Então está representando aqui para a gente que nós temos 5 carbonos, né, na cadeia principal. Vou representá-los aqui. 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Depois está determinado aqui, pelo nome do composto, que ele tem apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Então, vou representar aqui as ligações simples entre os átomos de carbono, tá certo? Depois que eu identifiquei, eu numero os átomos de carbono da cadeia principal. Aí você pode numerar por qualquer uma das extremidades aqui proposta. Pode ser no sentido da esquerda para a direita, quanto também no sentido da direita para a esquerda. Isso fica a seu critério. Então, eu escolhi numerar no sentido normal da nossa leitura, da esquerda para a direita. Então, estão representados aqui os 5 átomos de carbono da cadeia principal e numerados. Por que eu faço isso?
Porque agora eu vou posicionar as ramificações do tipo CH3, que são duas, que uma irá aparecer aqui no carbono 2, como já representei, e a outra aqui no carbono 4, como está representado agora, tá certo? O que falta para complementarmos essa molécula? Não esqueça que carbono faz 4 ligações. E como está descrito aqui, ele é um hidrocarboneto, portanto, ele é formado apenas por átomos de hidrogênio e carbono. Todos os carbonos já estão aqui representados. Então, falta completar as ligações restantes de cada carbono com os seus respectivos números de hidrogênio. Tá certo? Então, está montado aqui a cadeia do 2,4-dimetilpentano, que vai ser importante para analisarmos, né, a reaçãozinha de substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de cloro, como descreve o exercício. Tudo bem? Na sequência, então, vamos analisar aqui a outra parte do exercício. Ele está dizendo que é um composto monoclorado. O que significa isso? Significa que nós iremos fazer uma reaçãozinha de substituição, no caso, halogenação, que é a substituição de um hidrogênio por um átomo de halogênio, e foi especificado aqui no exercício que tem que ser um átomo de cloro. Portanto, essa reação nós chamamos ela de cloração. Então, é uma mono, significa um hidrogênio apenas do composto será substituído por um átomo de cloro. Dessa forma, então vamos pegar a estrutura do 2,4-dimetilpentano que nós construímos anteriormente, tá? E vamos verificar as possibilidades de substituirmos os hidrogênios presentes nessa molécula. Mas não se esqueça, nós poderemos substituir apenas um hidrogênio para construir a molécula produto nessa reaçãozinha. Então, eu tenho que analisar as possibilidades que eu tenho de substituição. Mas não se esqueça, se é uma reaçãozinha de halogenação com cloro, então eu tenho que colocar o halogênio para reagir e as condições que essa reação irá ocorrer. No caso da substituição de alcanos, eu preciso de radiação ultravioleta, representado aqui, e também de calor, tá certo? Perceba que ele não está pedindo no enunciado do exercício qual é o composto majoritário, ou seja, aquele que é produzido em maior quantidade, mas sim o número de produtos formados, independente da porcentagem com que é formado cada produto. Então, eu vou analisar o fato de que cada hidrogênio presente na molécula de 2,4-dimetilpentano pode ser substituído. Mas tem algumas peculiaridades aqui. Veja as possibilidades. A primeira possibilidade de substituição que eu tenho está marcada aqui pelo círculo em vermelho dos átomos de carbono e, consequentemente, dos hidrogênios que poderão ser substituídos. Por que eu coloquei aqui esses 4 átomos de carbono como sendo a primeira possibilidade? Porque estas ramificações e esses grupos nesta molécula são idênticos. Observe que todos são carbonos primários, todos estão ligados a um carbono terciário, e se eu dividir essa molécula nesta posição, tá certo? Ela é simétrica, significa que este lado de cá é igual ao outro lado correspondente. Então, se eu substituir um cloro nesse átomo de carbono, ou neste, ou neste, ou este daqui, o produto final será o mesmo. A segunda possibilidade são os 2 carbonos terciários que estão representados aqui pela circunferência em azul, tá certo? Perceba que cada um deles tem um hidrogênio e da mesma forma que acontece com os carbonos primários, estes 2 carbonos terciários são idênticos. Então, se eu produzir uma substituição aqui ou aqui, o produto também será o mesmo.
E a terceira possibilidade pode ocorrer em um dos dois hidrogênios deste carbono secundário que está exatamente no meio da molécula, tá certo? Então verifique, se eu tenho 3 possibilidades, quantos produtos então eu terei dessa reação após a substituição de um átomo de hidrogênio por um cloro? 3. Vamos verificar quais são? Então, eu escolhi um hidrogênio deste grupamento aqui, desse CH3, né, para ser substituído por um cloro nesse átomo de carbono. Então, eu destaquei aqui, ó, eu retirei um hidrogênio, aqui era CH3, então passou a CH2, e no lugar do hidrogênio ficou um cloro. Então, não se esqueça, tanto faz ser substituição aqui, aqui ou aqui e neste carbono, e o produto seria o mesmo, tá certo? A segunda possibilidade, eu escolhi esse átomo de hidrogênio neste carbono para substituir. E também, da mesma maneira, não se esqueça, poderia ser esse daqui, tá certo? E a terceira e última possibilidade é a substituição de um desses dois hidrogênios neste carbono, tá certo? Então, formando aí a terceira possibilidade. Como é um exercício aberto, provavelmente ele estaria solicitando que você, além de representar a reação, também descrevesse quantos produtos são formados. Então, a resposta para esse exercício é a obtenção de 3 substituídos monoclorados a partir do 2,4-dimetilpentano. Tudo bem, pessoal? Então, feito aí o primeiro exercício. O segundo exercício, da PUC de São Paulo, vai tratar então de substituição em aromáticos, né? Ele diz assim, ó, grupos ligados ao anel benzênico interferem na sua reatividade. Alguns grupos tornam as posições orto e para mais reativas para as reações de substituição e são chamados orto e para dirigentes, enquanto outros grupos tornam a posição meta mais reativa, sendo chamados de meta-dirigentes. E aqui ele deu alguns exemplos de grupos orto-para-dirigentes, então halogênios, o grupo amina, o grupo OH e qualquer radical orgânico substituído no anel aromático. E os grupos meta-dirigentes, então você tem o NO2, o ácido carboxílico e o ácido sulfônico, tá certo? Então ele colocou o seguinte, as rotas sintéticas 1, 2 e 3 foram realizadas com o objetivo de sintetizar as substâncias X, Y e Z, respectivamente. E aqui ele deu as rotas sintéticas para que você analise depois, tá certo? E perguntou, após o isolamento adequado do meio reacional e dos produtos secundários, então perceba aqui, ó, você tem um intermediário e um secundário, né? Substituídos, ou seja, dissubstituídos, substituídos 2 vezes, então passou por 1, 2 reações de substituição e ele quer saber o nome desses compostos que são produzidos ao final. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fracionar cada uma dessas rotas sintéticas e nós vamos estudá-las para verificar quem são, então, os compostos X, Y e Z. Então, a primeira reaçãozinha está aqui. O anel benzênico, as condições são HNO3 concentrado e H2SO4 concentrado, produz um intermediário, faço uma segunda substituição e obtenho o produto X. Então vamos analisar. Eu vou colocar aqui o anel aromático e a condição primeira aqui, que é HNO3, H2SO4. Essa condição determina que eu tenho uma reaçãozinha de nitração. Significa que eu vou substituir um grupamento aqui, ó, do HNO3 no anel aromático. Esse grupamento é o NO2. Agora, preste atenção. O anel benzênico,
ele é composto por 6 átomos de carbonos, ligados por ligações simples e duplas alternadas, e cada átomo de carbono possui um hidrogênio. Essa molécula ela é regular e, desta forma, qualquer carbono e qualquer hidrogênio é passivo de sofrer essa reação de nitração. Então, na primeira substituição do anel aromático, não existe preferência por qual carbono substituir, e o produto substituído, primeiramente, né, será qualquer posição. Tá ok? Vai ser sempre o mesmo produto. Então, tá aqui. Esse é o produto da primeira substituição, tá certo? E produz também como subproduto a água. Agora, esse composto, então, produzido é o nitrobenzeno, que ele chama aqui, ó, de composto intermediário. Na sequência, então, você tem a L2Cl3. É uma reação de halogenação, de substituição de um átomo de hidrogênio. Aliás, de um átomo de hidrogênio por um átomo de cloro. Agora, verifique o seguinte: como eu já tenho um grupo substituído, eu tenho então uma dirigência da próxima substituição. Então eu tenho que analisar esse grupo que aparece aqui. Ele é um radical de que tipo? Então, esse radical é do tipo metadirigente. Se ele é do tipo metadirigente, então significa que ele vai ativar as duas posições meta. Então, a substituição do hidrogênio por um átomo de cloro irá ocorrer nestas duas posições em que aparece o asterisco em vermelho. Então, o produto substituído será esse, com a produção de ácido clorídrico. E o nome desse composto é 3-cloro, porque 3, esse é o grupo principal, recebe o número 1. Você faz a numeração no sentido que você obtenha a menor numeração para as substituições. Então, aqui é número 1, 2, 3. Então, 3 cloro, 1 nitro, que é esse composto aqui, benzeno. Tá certo? Então, esse é o produto da nossa primeira substituição. Eu vou pedir para você gravar esse nome aqui, mas eu vou representá-lo depois ao final para escolhermos a alternativa correta do exercício. Tá ok? A segunda rota sintética, então, eu tenho o anel benzênico, vou fazer a cloração, que é uma substituição por halogênio, vou obter um composto intermediário e vou repetir a halogenação, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho o anel aromático, da mesma maneira que eu representei na rota sintética anterior, qualquer hidrogênio dos carbonos podem ser substituídos. Então, halogenação, né? Reaçãozinha específica de cloração, né? E eu tenho a primeira substituição. Como todos os hidrogênios são iguais, qualquer hidrogênio substituído daria o mesmo resultado, e produzindo ácido clorídrico. É a segunda reação agora que vai ter que ser analisada para verificarmos os produtos. Observe que o clorobenzeno aqui, né, proposto, nesta reaçãozinha de cloração, ele é um radical do tipo ortoparadirigente. O que significa isso? Significa que estarão ativadas as posições orto e também a posição para. Então, teremos um substituinte aqui na posição orto, mas também teremos um composto com um substituinte aqui na posição para. Então, os produtos da reação seria este da substituição orto, que é o 1,2-diclorobenzeno, ou também chamado de ortodiclorobenzeno, porque a posição 1,2 é a posição orto, mais este composto 1,4, tá certo? Que é a posição para, então 1,4-diclorobenzeno ou para-diclorobenzeno e o subproduto da reação. Então perceba, na primeira nós tivemos um composto ao final, que era
a substituição do composto meta. Agora, nós temos a substituição do composto na posição orto e outro na posição para. Então, essa segunda reação pode produzir dois compostos distintos e vamos ter que verificar qual alternativa contém a sequência correta. Tudo bem? A terceira reaçãozinha de substituição, representada aqui, né? Então eu tenho o anel aromático, essa reaçãozinha aqui, depois o produto intermediário e a segunda reação. Então vamos verificar cada uma delas. Então o anel aromático e esta reaçãozinha como está proposta lá. Esta reação é uma reação de alquilação de Friedel-Crafts. Significa que nós adicionaremos ao anel benzênico uma ramificação. E que ramificação será essa? Você pega o grupo orgânico que está ligado ao átomo de halogênio. Nesse caso, ele é formado por um átomo de carbono. Então, ele é o radical metil. Então, vamos substituir em qualquer posição do anel benzênico uma ramificação CH3. Tá? Então, está aqui o composto produzido, substituindo o hidrogênio por uma ramificação CH3. Esse composto é o metilbenzeno. Como subproduto, teremos o ácido clorídrico. E vamos dar a sequência na segunda reaçãozinha de substituição que aparece aqui. Nós já fizemos essa reação, ela é uma reação de nitração. Então, substituiremos aqui no composto do anel benzênico um dos hidrogênios por NO2, tá certo? Mas nós temos que, de novo, analisar esse grupamento. Esse CH3 é um radical do tipo orto-para-dirigente. Significa que nós teremos as posições orto e para ativadas, semelhante ao exercício da rota sintética anterior. Isso implica que nós teremos também dois produtos formados ao final dessa reação. Um com a substituição de grupo NO2 na posição orto e o outro na posição para. Então, o primeiro composto está aqui, posição 1 e 2, posição orto. Então, nós temos o 1-cloro-2-nitrobenzeno, ou o ortocloro-nitrobenzeno, tá certo? Mais a substituição da posição 1 e 4, sendo, portanto, o 1-cloro-4-nitrobenzeno, ou o para-cloro-nitrobenzeno, e mais o subproduto da reação, que é a água. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Na primeira reação, nós produzimos o metracloro-nitrobenzeno. Na segunda reação, produzimos o ortodiclorobenzeno e o paradiclorobenzeno. E na terceira reaçãozinha, como está aqui, produzimos o ortocloronitrobenzeno e o paracloronitrobenzeno. O exercício tinha essas alternativas, colocando em ordens diferentes os produtos da reação das três rotas sintéticas. Então vamos lá, ó. Eu tenho o metracloronitrobenzeno sendo apresentado aqui, depois o ortodiclorobenzeno e, por fim, o paracloronitrobenzeno. Portanto, a alternativa que responde ao exercício é a alternativa B. Tá ok, galera? Então, essa foi uma resolução de exercício referente à substituição em aromáticos. E, por fim, vamos fazer o último exercício. Ele diz assim, a desidratação. Desidratação é retirada de uma molécula de água, tá certo? Do butan-2-ol. Essa molécula é um álcool. Como é que eu sei que é um álcool? Pelo sufixo aqui ao final, é o ol. E é conseguida com aquecimento a 170 graus Celsius na presença de ácido sulfúrico concentrado, formando uma substância que possui isomeria geométrica. Olha só, galera, vamos aqui tirar algumas informações que são importantes nesse exercício. Primeiro,
desidratação, retirada de água em uma molécula de álcool, nas condições mais extremas que nós temos, 170 graus Celsius na presença de ácido sulfúrico concentrado, produzindo isomeria geométrica, bem, se o produto vai ter isômeros geométricos, então essa desidratação deverá produzir um composto que é um alceno ou um ciclano. Por quê? Porque só essas duas classes de hidrocarbonetos possuem isomeria geométrica, tá certo? Então vamos lá, ó. Ele pede para você escrever a reaçãozinha que representa a desidratação do 2-butanol. Então eu aqui montei a estrutura do 2-butanol, tá certo? Ol indica álcool, tá certo? 2 significa que é o carbono 1, 2, que você vai colocar o grupo OH. An, que é só ligações simples entre átomos de carbono. E but são 1, 2, 3, 4, né? E átomos de carbono na cadeia principal, tá certo? E aí eu vou fazer a reaçãozinha de desidratação. Ácido sulfúrico concentrado e calor a 170 graus Celsius. Só recordando da aula de eliminação. Desidratação de álcool nessas condições é uma desidratação do tipo intramolecular, ou seja, dentro da molécula. E o produto que será formado é um alceno. E aí justifica a presença de isomeria geométrica. Para sabermos aonde vai ocorrer essa desidratação, eu destaquei aqui para você, né, 2 átomos de hidrogênio que serão possíveis retiradas com o grupo hidroxila. Eu tenho o hidrogênio de um carbono primário e o hidrogênio de um carbono secundário, tá certo? Qual desses hidrogênios, do carbono primário ou do carbono secundário, serão retirados junto com o grupo OH? Tem 2 características aqui que é importante. A primeira, nós poderíamos analisar pela reatividade de átomos de carbono. O carbono secundário é muito mais reativo do que o carbono primário. Portanto, o hidrogênio de carbono secundário é mais facilmente retirado do que o do carbono primário. Mas tem uma outra regrinha que eu ensinei para vocês na aula de eliminação, que é a regra de 6F. O que diz essa regra? O alceno produzido será aquele a partir do carbono mais substituído. Significa que você tem aqui esse carbono com uma substituição CH3. E esse daqui só tem hidrogênios. Pela regrinha de Zaitsev, o carbono mais substituído é mais estável e por isso o hidrogênio dele é mais facilmente retirado, tá certo? Então está aqui aonde será retirada a molécula de água e, consequentemente, aonde se formará a dupla ligação, tá certo? Então o produto formado será este daqui, tá certo? Com a dupla ligação entre os carbonos que continham o OH e também o hidrogênio do carbono secundário, que é o but2eno, e o subproduto da reação, que é a água, tá certo? Bem, a outra característica que ele pede é a fórmula estrutural dos isômeros cis produzidos. Então significa que esse composto tem isomeria geométrica, ou seja, isomeria cis-trans. Qual é a característica para termos isomeria cis-trans em um alceno? Primeiro, dupla ligação e os ligantes de cada átomo de carbono têm que ser diferentes. Então esse carbono tem hidrogênio e CH3, esse carbono tem hidrogênio e CH3. Então para cada carbono da dupla ligação, os ligantes são diferentes. Portanto, essa molécula apresenta isomeria geométrica. E ele pede para representar a fórmula estrutural dessa substância. Ele pede a cis, mas eu vou fazer das duas para que você visualize. Tá certo? Então,
O trans, que é o que ele não pediu nessa pergunta, que está aqui acima, significa que os grupos que são iguais estão em lados opostos ao plano. Então, CH3 oposto a CH3 e hidrogênio oposto a hidrogênio. E o que ele pediu, que é a estrutura do cis. Então, se eu dividir esta molécula nesta posição, este plano, que é o plano superior, eu tenho os dois grupamentos iguais. Portanto, representa o composto cis. Tá ok, pessoal? Então, essa é a resposta para esse exercício. Bem, fechamos aí os exercíciozinhos, né? Muito obrigado por assistir essa aula até o final, né? Estudem, façam os exercícios que eu coloquei ali para vocês no formulários, para que você possa treinar os seus conhecimentos, né? E teremos mais aulas na sequência. Um abraço a todos.